Bem-vindo ao Box Flexibilidade Cognitiva. Be Relentless, Be Evoke. Vamos junto na jornada do Alta Performance. No box anterior, eu falei das características, fundamentações, história, da formação de equipe e tantas coisas sobre como vem vindo essa jornada da flexibilidade cognitiva. E uma das coisas que eu falei também são hipertexto, hipermídia e hipercomunicação. Falar um pouquinho mais para você sobre hipermídia. Vem comigo, eu vou explicar isso um pouquinho mais. Os sistemas de hipermídia, principalmente por conta hoje da tecnologia e das ferramentas que existem hoje no mundo, hipermídia nada mais é do que você ter uma forma estruturada de acessar inúmeras mídias, seja escritas, eletrônicas, vídeos, voz, ou seja, toda sorte de conteúdo diversificado que existe. Então, quando falamos aí de hipermídias, principalmente essa característica. Então, quando hoje falamos de aprender, uma das ferramentas que eu queria muito que você já lançasse em mão desse contexto de hipermídia. Eu disse para você que quando você for estudar algum conceito, que você fragmente esse conceito. Vou estudar flexibilidade cognitiva, quebra a flexibilidade cognitiva em pequenas partes e vou estudando detalhadamente cada uma delas. E ao estudar detalhadamente cada uma delas, pegue vídeos, textos, conceitos. E uma das coisas que eu queria... Tem uma ferramenta, abrir uma aspa aqui, né? Abrir uma parênteses. Eu falei aspa, mas eu vou abrir um parênteses aqui. Existe uma ferramenta que eu utilizo já faz alguns anos no meu celular chamada Flipboard. Flipboard é um aplicativo que me permite fazer uma revista, né, dentro do meu celular. E da forma com que eu fico paginando, se eu paginar de uma forma, eu mudo a minha revista em tópico, e se eu paginar numa outra direção, eu fico dentro do mesmo tópico e me aprofundo no tópico. É uma ferramenta bastante interessante, que eu uso principalmente como leitura, como ferramenta de leitura. É uma ferramenta, não é uma ferramenta paga, eu não uso a versão paga, não preciso usar a versão paga. Se você quiser usar a versão paga, te permite adicionar outras facilidades. Mas o Flipboard, como versão gratuita, ele já te dá bastante funcionalidades aí, não precisa da versão paga. Mas a principal vantagem disso é que você pode utilizar, o Flipboard te dá principalmente essa característica do hipermídia. Eu consigo tanto acessar textos, vídeos, consigo acessar artigos, revistas, fóruns, blogs, tudo que me interessa sobre determinados assuntos. Então, se eu estou vendo sobre entretenimento, se eu estou vendo sobre inovação, por exemplo, uma revista que eu acompanho, que é a Fast Company, que é uma revista que sempre está lançando novidades, tecnologias e tendências. Então, quando eu entro na revista Fast Company, ela vai mostrar tudo sobre a revista Fast Company, vídeos, textos, teasers, e papers e documentos e tudo referente àquela revista. Então eu gosto muito disso. Então, fecho parênteses aqui, fica a dica aí do Flipboard. Tá? Algumas das principais características, né, de você falar da hipermídia é que te permite essa compreensão sobre determinado assunto, de você explorar ele em um momento oportuno e sobre várias formas. O importante é que você, quando estudar qualquer assunto, seja ele qual for, quando eu comecei a estudar sobre complexidade, ou mesmo flexibilidade cognitiva, ou mesmo relação com o medo, eu em alguns momentos oportunos, eu volto a esse tema com outras dúvidas, com outras perguntas. E o curioso é que às vezes eu chego nesse tema por outros lugares, por outros autores, por outras referências. E já teve situações que ao chegar no mesmo tema, principalmente, né, por conta hoje do meu doutorado e eu falar sobre performance e performance
fazer fronteira com sociologia, psicologia, administração, ciências sociais e outras áreas. Uma curiosidade de tudo isso é como eu chego nesses lugares. Quando eu chamo de lugares, é como eu chego nessas informações. E algumas coisas que eu acreditava que eu tinha uma visão, uma leitura e uma crença, às vezes mudam por ler outros autores que veem a informação de uma outra forma. Vou só abrir um parênteses bem rápido aqui, mas é que quando eu comecei a estudar, curiosamente, resiliência, foi meio que o acaso, porque eu gostei de um texto de uma autora chamada Denise Rousseau, acho que acredito de 1980 alguma coisa, e ela era enfática em falar de flexibilidade, né? E eu entendia que ela estava falando de resiliência. Aí eu perguntei para minha orientadora na época por que ela falava daquela forma, e a minha orientadora disse que Denise Rousseau não entendia, né, de resiliência. Ela não era uma autora que falava de resiliência, não era a praia dela. O que a Denise Rousseau falava era de flexibilidade, sociologia, a área de atuação e de pesquisa dela era uma outra área. Mas o texto dela e as palavras dela me remetiam a refletir, não que ela estava dizendo resiliência, mas o texto dela me convidava a refletir sobre resiliência. Então eu culpo, né, Denise Rousseau a hoje eu estudar, eu ter começado a estudar resiliência, né, só para fechar o parênteses aí. Então eu acho que essa coisa de você chegar a caminhos diferentes no mesmo assunto é um pouco disso, né? E também a oportunidade de você ter um conhecimento mais complexo e mais abrangente sobre o fenômeno que você estuda, né? O que eu te convido, né, é que você tente, dentro do teu objetivo de ser melhor, dentro do seu objetivo de ser um alta performance, né, parar, né, ou ao menos diminuir de ser um leitor de highlights. O que é um leitor de highlights? É aquele leitor que lê uma linha de Instagram, uma linha de Facebook, uma linha de WhatsApp e acredita que aquilo é uma verdade absoluta. Para bate-papos, brincadeiras e conversas, eu acho que isso é totalmente válido. Mas qualquer assunto um pouco além disso, busque sempre a fonte, pesquise. Não precisa nem necessariamente entrar no boatos.com, fake news, nem nesses lugares. A sua própria cognoscência, a sua própria habilidade de ser uma alta performance, você já saberá se aquele assunto é relevante ou não é relevante e se ele deve tomar o seu tempo numa pesquisa maior ou não, né? Mas peço encarecidamente a você que pare de ser um leitor de highlights de notícia, ou quando você abrir o jornal, só ler fonte 30, fonte 40, fonte 50 e achar que só porque você lê um fonte 30 você é um profundo conhecedor desse assunto. Tanto é que quando eu começo o Complexidade, eu falo da curva de Dunning-Kruger, né, do efeito Dunning-Kruger, e eu acho que ali eu já expliquei muito, né, já deixei bem claro para você que é uma alta performance, que você já não vai mais fazer isso. Mas aqui, como você sendo flexibilidade cognitiva, você aprendendo sobre flexibilidade cognitiva, lembre-se que quando terminar o box relação com o medo, vai ter o box de equipes, que é onde eu vou explicar como cada um desses boxes interage com cada um dos perfis de alta performance, ok? Por enquanto eu só estou falando sobre como funciona cada um desses boxes, ok? E o que é flexibilidade cognitiva, né? É uma forma de aprender avançada sobre os principais domínios e conhecimentos, né? de uma forma estruturada, de uma forma mais estruturada e mais contextualizada. Então, quando nós falamos de flexibilidade cognitiva, nada mais é que você está aprendendo inúmeros domínios de uma forma mais contextualizada, estruturada e mais complexa. Sendo mais complexo, você é mais amplo, você é mais dinâmico, você tem uma profundidade maior sem estar preocupado com os limites que aquele conceito faz, né?
Apesar, né, que a maioria dos autores considerar que a complexidade, que a flexibilidade cognitiva tem uma característica muito forte de interdisciplinaridade, né, Edgar Morin vai discutir muito isso, nessa característica de interdisciplinaridade ou não, e vai falar muito disso nos seus artigos. O que é importante a gente entender que nós estamos falando de uma relação interdisciplinar e transdisciplinar. Dependendo pela perspectiva que você olhar, vai ser interdisciplinar, e dependendo pela perspectiva que você olhar, vai ser transdisciplinar. Ok? E o que é importante da gente saber aqui, para a gente finalizar esse box aqui, é que tudo que a gente vem aprendendo, tudo que a gente vem utilizando, tudo que eu venho falando para vocês, só vai fazer sentido, né? Só vai ter um senso prático, um senso lógico, se você exercitar. Falei lá atrás de rigidez, em boxes anteriores, de rigidez cognitiva, e estou falando de flexibilidade cognitiva. Se você, a partir de amanhã, ou a partir de hoje, você não se dedicar, não tiver o que nós chamamos de disponibilidade, o que é isso? Estar disponível para esse novo conhecimento, você não mudar a sua forma, o seu jeito de atuar em determinados conceitos. Quando você for convidado a participar de uma sessão de brainstorm, que uma pessoa fala, ache 30 soluções para isso, e você achar 3 e se sentir confortável, achar 5 e se sentir confortável, você não está pensando como alta performance pensa, e você vai dizer, num outro momento eu faço isso. Não, todos os seus momentos são momentos de você testar a sua habilidade. Comece a testar a sua habilidade. Comece a testar o quão apto você está a funcionar. Exercite. Assim como você vai numa academia e puxa ferro, e você sabe que se você puxa 5 quilos hoje, puxa 5 quilos amanhã, 50, 60, seja quantos quilos for, o seu corpo só se adapta depois de uma série de repetições, e seu corpo se adapta com repetições, com alimentação, ou seja, você tem que fazer aquilo de forma repetitiva, constante, exercitando e mostrando para o seu corpo o quanto aquilo faz bem para ele, e ele vai aprendendo lentamente. Aqui é a mesma coisa, você tem que exercitar o seu cérebro. Lembre-se, você vem de um modelo de no mínimo 10, 15, 20 anos, onde a escola não te ensina absolutamente nada, a escola te ensina a copiar, a escola te ensina a olhar para uma lousa e copiar, depois a escola te ensinou a você ter um livro, depois a escola te ensinou a ter um iPad, depois ela te deu uma apostila. Hoje você não copia, hoje você não lê, hoje você responde com xizinho, suas questões são de múltipla escolha, e as perguntas, se ela tiver mais de 2 linhas, você não consegue ler. Então, esse é o seu modelo. Se você quer continuar nesse lugar, você não vai ser melhor do que você é hoje. Você vai continuar sendo a mesma pessoa. Mas se você quer ser alguém melhor do que você é hoje, é esse o convite que eu faço para você. Comece a ser uma pessoa melhor a partir de hoje, a partir de agora. Não faça, não use Janos para explicar que em janeiro de 2020, janeiro de 2021, janeiro de 2022. Não. O momento é já, o momento é agora. Comece às 9 horas da noite, comece às 10 horas da noite, comece às 3 horas da tarde. Não tem essa necessidade. Comece a ser melhor a partir de agora. Comece a mudar a sua forma de atuar a partir de agora. Não é segunda-feira, não é terça-feira, não é quarta-feira, não espere o feriado. É hoje, é já, é nesse momento. E eu começo lentamente a mudar. Mudo um dia, 2 eu não mudo, mudo 3, 1 eu não mudo 4, 5 eu não mudo. Exatamente como você entrou na academia, exatamente como você começou a correr, exatamente como você começou a pedalar, exatamente como começou seu namoro, exatamente como começou seu casamento. As coisas começaram devagar e uma hora você se adaptou a todas elas. Esse é o meu convite, esse é o meu desafio. Para ser uma alta performance, você também precisa exigir de você. Algumas pessoas têm talento. Eu acredito no seguinte, com talento, você faz alguma coisa muito bem. Vamos imaginar, vamos comparar, sei lá, vamos pegar Michael Jordan. Algumas pessoas acreditam que ele tem talento para o basquete. Não, ele treina muito. Mas vamos imaginar que Michael Jordan tenha talento para o basquete. Então, um nadador. O nadador, ele olha para a piscina, a única coisa que ele sabe fazer é contar azulejo.
ele não luta contra ninguém, ele não quer ser melhor do que ninguém, ele só quer ser melhor do que ele ontem, hoje na piscina. É esse meu convite para você, quer ser uma alta performance, be relentless, be evoke, vamos junto na jornada da alta performance. O Fernando se despede.